baixa do dólar. Legal. Então, essa é uma trava física. Essa é uma das maneiras de eu fazer de uma operação de hedge. Essa é uma operação financeira, física. Eu estou o quê? Me comprometendo a entregar uma quantidade de soja lá na frente. Então, eu estou atrelando parte da minha produção. Essa é uma operação de trava física. Quando você faz uma operação de bate, de troca, basicamente você está fazendo isso também. Só que você está recebendo adiantado o quê? Os insumos. Mas você vai entregar saca de soja lá na frente. É a mesma coisa. Né? Existem outras maneiras de fazer isso. E agora a gente vai entrar no mundo financeiro. Uma outra maneira é uma fixação financeira de futuro. Balcão ou pregão. Como é que eu faço isso? Eu estou olhando para Chicago e estou vendo que o preço está interessante. Qual que é o meu risco? Agora a gente está na ótica do produtor. Qual que é o meu risco? O meu risco é que soja caia. Né? Que soja caia lá em Chicago. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me proteger da queda. Como é que você se protege da queda? Lembra bem disso aqui, ó. Quando você acredita no mercado, que o mercado vai se valorizar, você compra. Quando você acredita que o mercado vai se desvalorizar, você vende. Você está com medo que soja se desvalorize com o aumento da oferta, né? Se tudo correr normal, é o que a gente espera, principalmente aqui na América do Sul. Tudo corre normal, principalmente aqui no Brasil, né? Corra normal, a tendência é que a soja se desvalorize porque vai ter mais oferta. Então, eu quero me proteger dessa desvalorização. Como é que eu me protejo dessa desvalorização? Muito vendido. Eu entro eu dou uma ordem de venda lá em Chicago contra o quê? Contra a posição maio 22. Aqueles 13,67 que estavam apontando para mim lá em Chicago, eu entro vendido lá em Chicago. Eu posso ser via pregão ou via balcão. Balcão é aquela que eu entro com uma linha de crédito. Eu não fico vulnerável ao quê? Às chamadas de margem. Já, se eu entro em pregão, eu fico vulnerável às chamadas de margem. O que eu tenho? Tem que ter fluxo de caixa, porque eu entrei vendido e o mercado subiu, eu tenho que fazer o ajuste. Se eu entrei vendido e o mercado caiu, entra crédito, no outro entra débito. E esse débito eu tenho que ir cobrindo, então eu preciso de fluxo de caixa. Legal. Mas é um jeito de você fixar já esse preço lá na frente. Então você carrega essa posição até quando? Até quando eu tiver o físico. Quando eu colher minha soja e for vender minha soja. Quando eu colher minha soja e for vender minha soja, eu posso desmontar essa proteção. Porque essa proteção financeira, eu vou carregar ela até quando? Até quando eu for vender minha soja no mercado físico. É isso. Travei um preço de Chicago. A quanto? 13,67. Se o mercado cair, eu ganho no financeiro. Se o mercado subir, eu recupero no físico quando eu for vender essa soja lá na frente. Esse é uma operação de trava, que pode ser via balcão ou via pregão. Outra alternativa é o quê? Fazer um seguro financeiro. Uma opção. Que eu também posso ser feito via pregão ou balcão, como eu falei anteriormente. O que eu faço? Eu compro um seguro contra a baixa. O nome de seguro contra a baixa, dessa opção no mercado de opções, é put. Né? Então, eu compro uma opção de venda, que é uma put. Para maio 22 a 13,67 pago o que eles estão pedindo. 40, 50 centavos, enfim, o que eles estão pedindo lá. Paguei aquele valor. Se o mercado vier abaixo dos 13,67, eu ganho tudo que tiver. Eu estou protegido integralmente do que o mercado vier abaixo do 13,67. Se ele vier 13, 12,50, 12, então eu estou protegido graças ao que? A um seguro que eu comprei. A uma put, um seguro contra a baixa. Agora, se o mercado subir, o que vai acontecer? Você esquece o teu seguro, essa put, você não exerce a tua put, né? E você o quê? Vai vender tua soja lá quando estiver ela colhido lá na frente, lá no ano que vem, você vai vender ela com o referencial de Chicago mais alto. Se ele tiver 14, você vai vender soja, pega os 14 dólares do bucho, converte em dólares e depois converte em reais pelo câmbio do dia e você vai ter o quê? Você vai vender no equivalente a Chicago a 14, 14,50, 15, quanto for Chicago. Então você participa da alta aí. Essa é a grande vantagem do mercado de opções. Você não fica limitado. Na fixação, você está limitado. Ganhando, perdendo, você vai travar um preço. Nas opções, não. Você se protege contra baixo, tem um seguro contra baixo, mas você pode participar de uma alta. Né? Só que é o seguinte, você tem que cuidar porque você paga um preço por esse seguro. Né? E, eventualmente, esse preço pode ser determinante ou não para você decidir fazer opção ou não, ou fazer futuro. Legal? Mas a gente tem alternativa. Eu apresentei para vocês 3 alternativas, precisa abrir o leque em relação ao quê? A gestão de oportunidade, gestão de risco de preço para soja 2022. Legal. Então, o que a gente tem no RED? Uma gangorra. Né? Então, como é que funciona essa gangorra do RED? Se você, por exemplo, você pegou ali, vamos pegar aqueles
13,50, fica mais fácil na cabeça do que falando 13,67. 13,50. Então, você entrou, fixou venda de soja, entrou vendido na soja de Chicago a 13,50. Se o mercado fica lá embaixo, fica abaixo de 13,50, o bushel, o que vai acontecer? Você vai receber dinheiro. Por quê? Você está vendido a 13,50 e vai sair comprando mais barato. Então, você vai receber essa diferença. Se ele vier a 13, você recebe 50 centavos. Só que o que vai acontecer? Quando você for vender a sua soja no mercado físico, você vai vender ela a 13. Não é verdade? No equivalente a 13. Com mais aqueles 50 centavos que você ganhou aqui no financeiro, você trouxe o teu preço de novo para os 13,50. Aqui, ó, travou, fixou, preço de venda a 13,50. Então, aqui você recebe, se o mercado cair, você recebe no financeiro para compensar a tua perda no físico. Agora, se o mercado subir, for acima dos 13,50, por exemplo, for a 14, você vai pagar 50 centavos, legal, pagou 50 centavos, mas aqui no físico, você vai receber o que? Você vai vender a tua soja no equivalente a 14 dólares o bushel. Então, você vai vender a 14, menos os 3,50 que você deixou na operação financeira, menos os 50 centavos que deixou na operação financeira, teu preço é 13,50. Então, aqui você vai ganhar no físico, o mercado subiu, e vai perder no financeiro. Essa é a gangorra do hedge. É assim que funciona a hedge com futuro, com trava futura. Entenderam? É assim que funciona. Legal, né? Bom, gente, agora que a gente vai dar um tempinho, estou falando demais, estou até me empolgando aqui, né? Vamos dar um tempinho aqui, que a gente vai ver um videozinho que ele explica de uma forma bem simples e bem didática um pouco do que a gente vem falando de operações de hedge. Rodrigo, é contigo agora. Tá bom. No agronegócio, oscilações bruscas nos preços afetam a todos os participantes. Para quem possui a mercadoria física, a alta de preços aumenta a margem de lucros, mas a queda do valor pode trazer prejuízos devastadores. Por outro lado, para quem pretende comprar a mercadoria, a queda de preços é uma ótima notícia. Já o aumento significa que terá que pagar mais pelo mesmo produto. Neste cenário, as duas partes correm o risco de sofrer perdas no mercado físico. Para combater esses riscos que podem ser causados pelo clima, variação cambial e flutuações de oferta e demanda, existem formas de proteção financeira aos envolvidos no negócio. Uma destas formas de proteção é a chamada de hedge. O hedge é como a rede de proteção que pode ser usada em operações físicas, como é o caso de negociações a termo, quanto em operações financeiras, como o uso dos mercados futuros de opções e de OTCs. A negociação a termo fixa o preço físico de forma antecipada entre comprador e vendedor. As duas partes combinam com antecedência o quanto irão pagar e receber pela mercadoria na data futura acertada para a conclusão do negócio. O hedge baseado em mercado futuro é uma operação financeira. O vendedor ou o comprador da mercadoria física trava o preço de uma bolsa de mercado futuro. Se ocorrer queda de preço da mercadoria física, haverá ganho proporcional do mercado futuro e vice-versa. É assim que um produtor rural pode se proteger contra a queda do preço físico da commodity. Ele assume uma posição vendida na bolsa de futuros e, havendo queda de preços no mercado físico, ele terá ganhos equivalentes no hedge feito no mercado futuro. Existe também o hedge com o uso de opções. Nele é contratado uma espécie de seguro contra a volatilidade do preço físico. Se o risco de preço da mercadoria na bolsa é ceder abaixo de determinado valor, utilizamos a opção chamada de put. O seguro pode ser acionado pelo interessado para cobrir suas perdas. Se o preço na bolsa ficar acima do patamar estabelecido, então o prêmio pago pela opção é perdido, como no caso de um prêmio de seguro não acionado. Também é comum a montagem de operações estruturadas de proteção com menor custo e maior facilidade de financiamento. São as operações OTC e NDF, conhecidas como operações de balcão, mais econômicas, eficientes e muito praticadas nos mercados de commodities agrícolas e câmbio. Agora você já sabe que a proteção do hedge pode ser usada em qualquer commodity agrícola. Conte com Safras e Mercado para avaliar os riscos e planejar operações de proteção adequadas para o seu negócio. Gil, voltamos com você aí.
Queria só lembrar aí, dar um adendo a todos os participantes, que vocês terão aí 15 dias de acesso gratuito à plataforma Safras, com as culturas de soja, milho, café, açúcar e etanol, algodão e boi gordo. E terão um segundo bônus, né, que é um acompanhamento gratuito com o nosso especialista Gil e o nosso consultor Diago Diniz, né, durante 2 reuniões online, para avaliar o cenário específico aí do seu negócio agrícola e alinhar as operações estratégicas de hedge mais adequadas para você. Com você, Gil. Obrigado, Rodrigo. Então, vamos seguir aqui, né? Já vi o videozinho, vamos seguir aqui com mais um exemplo. Né? Eu trouxe esse exemplo porque realmente foi o que a gente tem ouvido bastante, né? Principalmente o produtor de soja, que é o seguinte, o ano passado, quando ele fez as suas vendas de soja, né? Ele fez a negociação a termo, fez suas vendas junto às tradings, e depois o que aconteceu com o preço da soja? Ele subiu e subiu bastante. Quando ele entregou a soja lá, ele não entregou com prejuízo, porque quando ele fez a fixação dele a termo, ele fixou dentro de uma rentabilidade e de uma margem. Só que ele viu que o mercado subiu muito mais do que ele tinha vendido. Né? Então, ele estava entregando no preço e o mercado, na data que ele estava entregando a soja lá, estava muito mais alto. Ou seja, ele poderia ter uma rentabilidade maior do que teve. Né? Traduzindo em termos aí financeiros, ele não perdeu, ele deixou de ganhar. Né? Ou, como gostam os economistas, foi um lucro econômico negativo. Né? Isso aí, esse movimento em que o produtor de soja ele fixou e depois ele viu a curva de soja o preço de soja subir, e lá na entrega desse contrato que ele fixou lá atrás, o preço estava mais alto, né? Fez com que muitos produtores agora ficassem com o pé atrás. Não. O ano passado aconteceu isso. Geralmente, essa memória mais recente é que normalmente faz com que você tome decisão. Então, você não toma... normalmente, você não usa um viés mais estatístico, que seria o quê? Você pegar uma amostra de 10 anos, ver e, em cima disso, qual que era a probabilidade. Não, geralmente o que prevalece é a memória mais recente. A memória mais recente foi essa, justamente. Eu fixei preço, depois, quando eu fui entregar soja, o preço estava mais alto. Não fiz um bom negócio. Bom, dentro dessa realidade, o que a gente pode trazer para o produtor de soja, dentro dessas soluções de hedge? O que ele poderia fazer nesse caso? Porque ele está olhando aqui, eu estou trazendo o preço de soja lá em Rondonópolis, fixação para março de 2022. Hoje estão te oferecendo para o produtor 157,50, ou seja, R$ 157 para a soja dele para entregar em março do ano que vem. Segundo os produtores de soja, um preço que dá uma rentabilidade muito boa para eles, muito boa. Né? Isso quem me falou foram os próprios produtores. Não, tá uma rentabilidade boa, não tenho o que reclamar. Mas, Chicago está 13. Né? E daí é aquela ideia. O ano passado ele foi a 16. Né? Quebrou a safra americana. Essa safra americana está meio esquisita. Você tem a safra da América do Sul que ainda tem um monte de indefinição aí. Enfim, isso faz com que muitos fiquem com o pé atrás. O que eu falo para vocês em relação a uma postura de estratégia de comercialização, estratégia de você pensar a tua estratégia de comercialização, pensar o teu negócio. Primeiro, vamos gerir o quê? O operacional. Vamos gerir o teu negócio, vamos garantir margem, vamos garantir rentabilidade. Né? Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer isso fazendo uma venda. Aqui, estou gerindo a oportunidade. Esse mercado está me oferecendo R$ 157 a saca. Então, quer dizer, isso aí me dá uma margem, eu consigo fixar essa margem. O que eu faço? Eu posso aproveitar esse mercado fazendo uma fixação com uma trade, e daí eu estou me protegendo do quê? Da queda do preço. Se eu estou fixando soja hoje a 157 para entrega lá em março de 2022, se o mercado estiver abaixo de 157 lá em março de 2022, para mim não importa. Por quê? Porque eu já vendi a R$ 157. Né? Então, eu estou me protegendo da baixa a hora que eu faço essa operação. Estou gerindo essa oportunidade. Estou aproveitando essa oportunidade de mercado. Né? Lembra lá da volatilidade, lembra da tendência ao custo de produção, lembra que os mercados, a única coisa que você tem certeza é que eles vão mudar. Pode ser para baixo ou para cima, você não sabe para que lado vai. Né? Mas, então, dentro dessa lógica, você pode trazer ela para a tua gestão, essa oportunidade, fazer essa gestão aí e trazer fixar essa margem e trazer para o teu resultado financeiro.
E daí é o seguinte, daí a outra pergunta, e se por acaso quebrar a safra americana e Chicago for a 16, eu não vou aproveitar essa alta? Sim, você pode aproveitar essa alta. Existem maneiras de você aproveitar essa alta. Basicamente, você vai tirar um pouquinho daquela rentabilidade que você fixou e vai gastar montando o quê? Estruturas com opções. E daí você consegue fazer estruturas de opções para você aproveitar a alta do mercado. Daí sim, você está especulando com a alta do mercado. Né? Daí muito produtor diz, mas eu não sou especulador. Eu digo para você, segurar soja agora com preço, acreditando que a safra americana vai quebrar e Chicago vai a $16 o bushel, o que é? Entenderam? A única coisa que eu digo para vocês, vamos especular com responsabilidade. Né? E daí você tem estruturas de opções para a gente fazer isso acontecer, você conseguir participar de uma alta do mercado. Né? Então, você vai ter uma trava física e uma operação financeira, as duas se compõem para você ter uma performance operacional garantida e ainda, numa eventual alta do mercado, você conseguir melhorar seu resultado financeiro. Isso é perfeitamente fácil de fazer dentro de uma gestão operacional, dentro daquelas operações de soluções de hedge, e daí a gente entra em estrutura de opções. Legal. Então, aquele produtor que está em dúvida e quiser saber um pouquinho mais, depois a gente fala comigo, com o Thiago, a gente entra em maior detalhe, porque daí vai fugir um pouquinho do escopo. O que eu quero trazer aqui é que existe maneiras de você pensar o teu negócio de uma forma diferente. É isso que eu quero trazer para vocês. Colocar sementinha para depois a gente desenvolver juntos. Né? Legal. Tá. Até agora estou falando só de produtor de soja, né? Então, quer dizer, produtor que está se preocupando se o mercado vai subir, não vai subir, se eu posso participar dessa alta, ou se eu quero me proteger da baixa. Então, a gente já olhou como é que ele se protege da baixa, já olhou uma forma dele se proteger da baixa e participar da alta. Agora, estou trazendo milho, e no milho, estou mudando um pouquinho o jeito de olhar e estou olhando do lado da indústria. Né? Uma indústria que compra milho, que a gente sabe é uma indústria de ração, uma indústria de carnes que vai usar milho, né, e tem um peso muito grande no custo dela, e está olhando para esse mercado de milho e tem receio com que esse preço do milho ele exploda no começo do ano que vem. Por quê? Porque a gente tem uma segunda safra menor, por conta, primeiro, da estiagem, depois com a geada, ainda tem mais uma massa de ar polar que está chegando, né, e traz risco. Né? Então, você tem uma situação aí que você tem uma segunda safra, uma safrinha, né, abaixo do normal, e você pode ter um potencial de alta muito grande, principalmente para o primeiro semestre do ano que vem, porque a safra de verão, com esse preço de soja, tende aí a você ser novamente insuficiente e você não deve carregar muito estoque para lá. Então, quer dizer, você cria um ambiente aí perigoso em relação a preços para quem compra milho, principalmente para o primeiro semestre do ano que vem. Legal, eu quero me proteger de seguir. O mercado já está puxado para caramba, já está próximo dos R$100 a saca, mas está com medo que ele vá além desse valor. Como é que eu posso me proteger? A leitura é inversa. O produtor, ele olha o quê? Se protegendo da baixa. Ele entrou o quê? Vendido em Chicago. Eu estou olhando aqui para a B3, para o contrato de milho, que é em reais, né? E estou com medo que o preço suba. Como é que eu posso me proteger de uma alta do preço do milho? Eu, indústria. É o raciocínio inverso. Eu posso fazer uma trava física, eu chego para um produtor e digo, olha, eu quero fazer uma negociação a termo para você me entregar lá na safra de verão, no ano que vem, fevereiro, março, e determina o preço. Então, eu já me protejo, ou ele vai te passar o preço, esse preço vai estar muito correlacionado com o que a gente tem hoje de mercado, né? E daí você se protege de uma situação, de o preço ficar além, subir mais do que ele já subiu. Então, uma das maneiras é fazer uma trava física. É uma negociação a termo. É um hedge físico. Eu e produtor. Você já fixar preço. E a vantagem dessa operação é que isso também garante fluxo junto. Agora, se quiser só se proteger financeiramente da alta do preço, existe o quê? Pode fazer o quê? Entrar comprado na B3. Pregão, direto, eu entrando com uma posição comprada na B3, ou via balcão. Qual que é a diferença de um para o outro? Fluxo de caixa. Né?
Na primeira pregão, você tem a contraparte, você tem a bolsa que vai fazer os ajustes como um banco central e você vai precisar de fluxo de caixa se o mercado andar contra a tua posição. No balcão, você trabalha contra o crédito, você não precisa disso. Né? Mas você precisa o quê? Entrar numa instituição financeira, abrir uma linha de crédito com ela e daí vai ter que pagar as taxas administrativas. Beleza, é isso. Mas você fixou preço para o teu milho. Fixei preço para o meu milho para março de 2022 a R$100. Se o mercado for acima de R$100, eu estou protegido. Se ele cair abaixo, eu vou perder no financeiro, mas vou ganhar no físico. Beleza. Lembra do balanço de hedge? Estou protegido e travei meu preço a R$100. Mas que isso eu não pago. Nem menos. Por aquela fração que eu estou me protegendo. Legal. E a outra alternativa, a exemplo do de soja, o que eu faço? Um contrato, um seguro de preço, uma opção. Compro uma call. A opção de compra é chamada de call. Então eu compro uma call a R$100. Se o mercado for acima de R$100, eu exerço aquela minha call, eu exerço o meu seguro de preço. Então, quer dizer, eu não pago acima de R$100, eu não vendo, eu não compro acima de R$100, descontado que o custo que vou pagar por esse seguro. Esse custo eu tenho que abater na minha operação. Né? Então, quer dizer, eu compro essa call e estou protegido da alta do mercado. Se o mercado cair, beleza, eu não exerço aquela call e daí compro um milho no mercado abaixo de R$100, não tem problema nenhum. Essa é a minha referência. Então, apenas uma leitura inversa daquela que a gente viu para o produtor de soja é o da indústria, e aqui eu peguei o exemplo do milho para vocês. Né? Legal. Então, esses mecanismos são utilizados, esse mecanismo de hedge, é uma excelente maneira de você controlar o quê? Riscos de mercado. Controlar a rentabilidade. Você pensar a tua gestão financeira do negócio. É para isso que servem essas operações. E isso aí, você já viu como eu estou pensando o quê? 22 para soja, 22 para milho. Eu posso pensar o futuro. Posso traçar rentabilidade, traçar margem para frente. Né? Beleza. Então, aqui só para a gente ir encaminhando, né? Senão eu vou ficar falando demais aqui. Olha aqui. Eu gosto de conversar sobre isso, a gente fica um tempão falando, eu não quero ocupar muito tempo de vocês, mas aqui eu peguei o exemplo do café. E esse exemplo do café também serve o quê? Para a soja. Por que eu peguei esse exemplo de café? Porque o café é um produto de exportação. E o preço é formado de fora para dentro. E daí você tem 3 variáveis que formam o preço do café. Um referencial externo, que seria a Bolsa de Nova York por Arábica. Um referencial de bolsa, que seria o prêmio, no caso do café diferencial, porque ele é negativo em relação à bolsa, por conta da distinção de contrato. O contrato de café em Nova York é do lavado, e a gente vende aqui o de seca natural, então daí tem uma diferença negativa, então tem um deságio em relação a Nova York para o preço do café no Porto, aqui é o diferencial, basicamente o prêmio, e você tem o quê? O dólar futuro, a dólar cotação futura. Esse mesmo raciocínio serve para a soja. Eu vou pegar Chicago, vou pegar um prêmio e vou pegar o dólar futuro. Então, essas 3 variáveis de tripé servem o quê? De formação de preço no porto. O resto é logística, para você pegar dali e levar até o porto, basicamente. Né? Mas a formação de preço é porto, porque é produto de exportação. Por que eu trago esse exemplo para vocês? Porque dessas 3 variáveis aqui, eu estou olhando para preço de fixação para setembro 22. Eu pego o contrato de Nova York para 22, setembro 22. Estou pegando o diferencial de safra nova, quer dizer, quando que eu estou negociando já no porto o basis, né, o diferencial para safra nova, né? E estou pegando aqui a curva de dólar futuro para setembro 22. Estou pegando a cotação de dólar futuro, 5,53, que é o dólar para setembro 22. Isso aqui vai me ajudar a compor o preço que eu tenho de referência para a minha venda lá em setembro de 2022. Só que é o seguinte, dessas 3 variáveis, 2 são financeiras e uma é física. Diferencial, ou base, ou prêmio, no caso da soja, é físico. Eu não consigo travar financeiramente, separado. Mas Nova York e dólar, eu posso travar separadamente. E, não separadamente, quando eu digo, eu não preciso travar no mesmo. Eu não preciso travar ao mesmo momento. Eu posso pegar, digamos, olha aqui um pico de alta e travar o preço o quê? Do café. Não vendo físico, deixo ali. Então, só travei café. Lá em Nova York. O dólar está aqui. Se o dólar dá mais uma puxada, chega no 5,60 como chegou aqui, eu vou lá e travo o dólar em outro momento. Então, eu travei o dólar separado de Nova York. Nessas operações de soluções de hedge, eu tenho essa alternativa de fazer separadamente. E esse exemplo do café aqui serve para a soja. Então,
Com soja, a formação de preço também é de fora para dentro, eu posso também travar Chicago e dólar separadamente, aproveitar os melhores momentos de cada um. E com isso, eventualmente, eu posso melhorar minha performance em termos de preço, usando só financeiro. Eu não estou vinculando físico aqui, só estou fazendo financeiro separadamente. Eu desmonto essa operação financeira quando eu tiver o quê? Tiver feito físico. Ou eu vendi no disponível, ou eu fiz uma trava com uma trade. Eu posso fazer, por exemplo, aqui uma cotação, fixar Nova York e carregar essa posição de Nova York, e daí lá na frente, daqui 2, 3 meses, eu aproveitando um diferencial, aproveitando um dólar, eu travo com uma trade e um preço. Eu posso desmontar essa posição que eu tenho aqui na B3, porque eu já travei o físico do preço, meu físico já não está mais protegido. Eu posso desmontar essa proteção em Chicago separadamente. Então, isso é extremamente legal, porque ele te abre um leque e alternativas diferentes também para você incorporar dentro da tua realidade de gestão financeira do teu negócio. Por isso que eu trouxe esse exemplo de formação de preço e como que a gente pode fazer separadamente cada um. Legal, gente? Então, aqui para encerrar, né, essa minha introdução, essa abertura, né, esse começo aqui para a gente falar de soluções de hedge. Quando a gente fala em solução de hedge, pensa pelo lado financeiro, busque o resultado financeiro, né? Então, quer dizer, monte uma estratégia de comercialização, defina um target, um alvo. Bom, a minha rentabilidade é essa, então eu vou ter um custo, então você precisa saber bem o teu custo. Eu tenho um custo e tenho uma receita, então esse aqui é o meu target financeiro, esse é o meu resultado que eu quero proteger, né? Então, você monta uma estratégia para proteger esse teu target, para proteger esse teu alvo. Então, quer dizer, você tem que sempre andar com um mapa, né? Aqui, ó, tá o mapinha do lado. Você tem que andar com um mapa para você ir distribuindo o teu fluxo comercial para o quê? Para proteger, ou para melhorar, ou para ampliar. Você tem um target mínimo ali. Lógico, se tiver uma rentabilidade acima, você vai aproveitar acima desse target. Mas procura sempre ter um alvo para você definir de rentabilidade e desenhe estratégia, né? Foco na margem, na diferença entre custo e receita. E daí você pode pensar o mercado de duas formas, né? Você pode tentar reduzir teu custo ou melhorar a tua receita, ou ambos, né? Isso está melhorando o quê? Está gerindo o quê? Tua margem, está melhorando a tua margem, né? E quando você pensa em câmbio, né? Câmbio é interessante, porque o câmbio, eventualmente, quando o dólar cai, ele pode ser ruim para você vender o teu produto, se o teu produto é um produto de exportação. Mas pode ser bom para o quê? Para o teu custo, principalmente aquela parte dos insumos dolarizados. Então, enfim, isso aí também ajuda você a pensar de uma forma diferente essas flutuações de câmbio em relação ao quê? Quando você está pensando em margem. Quando você está só focado em preço, você diz, o dólar caiu, que ruim para mim. Né? Pode ser ruim para você vender a tua soja, pode ser ruim para você vender teu café, mas pode ser bom o quê? Para mim fixar o quê? Preço de insumos dolarizados. Então, isso também é importante vocês pensarem, né? E usar aqueles mecanismos de solução de hedge também para isso, né? Então, use soluções de hedge para o quê? Para você chegar no teu X aqui, teu objetivo financeiro. Então, tem esse objetivo, monte uma estratégia para chegar nesse objetivo. Esse objetivo deve ser focado na margem, né? E use esses instrumentos de soluções de hedge para chegar no X. Bom, gente, agora aqui terminou essa apresentação, eu fico aberto aqui às perguntas, né? O Rodrigo aí já explicou para vocês em relação a como é que vai ser a questão das perguntas, né? O Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Isso. Durante a palestra, alguns participantes fizeram algumas perguntas e eu guardei aqui. A primeira pergunta que a gente teve lá no começo foi do Henrique Santos, né? Ele perguntou assim: no que se refere à volatilidade, o uso do Sarima é a melhor referência para observar a sazonalidade de commodities? Como se delimita a amostragem? Perdão, esse é um modelo, Henrique, que é só para mim entender, é um modelo para. Bom, aí depende muito do. Aí a gente vai entrar um pouco na econometria, né, Henrique? Daí foge um pouquinho do escopo do que a gente está querendo trabalhar aqui. Mas, enfim, tem que analisar, porque depende muito do que você está aqui. Por exemplo, depende muito do que você está analisando, o mercado que você está analisando. Café, soja, milho, a quebra sazonal, como que se analisa, né? E daí você vai ter que fazer
vai pegar essa amostra e vai analisar dentro desse modelo que você apresentou aí, para ver realmente o que esse modelo está te trazendo de resultado e o que você pode inferir a partir dele em termos de volatilidade, né? Uma coisa que, se a gente pegar em relação a commodities, né? Vou trazer um exemplo em relação a commodities. Se a gente pegar soja, por exemplo, né? Se eu for fazer operação de hedge de soja, eu vou trazer essas operações de hedge, principalmente para posição futura, e trabalhando dentro da questão sazonal, eu vou trabalhar para dentro do período de safra, ou seja, eu vou trabalhar para o primeiro semestre do ano. Então, quer dizer, se eu vou fazer minha fixação de preço para a safra nova de soja, eu vou fazer ela no primeiro semestre do ano. Por que fazer no primeiro semestre e não no segundo? Porque no segundo, você já foge a correlação em relação a preço físico e Chicago, que é a bolsa de referência, você ele já foge, você tem um risco de base muito alto no segundo semestre, porque esse prêmio, né, essa diferenciação, há um deslocamento do preço físico em relação ao referencial de Chicago por conta da entre-safra. E daí, quer dizer, se você fazer uma operação de hedge para o segundo semestre, você aumenta teu risco de base muito alto, e daí, quer dizer, você pode ter um resultado de hedge que não vai ser o que você estava esperando. Entendeu? Então, geralmente, quando você vai fazer uma operação para você travar preço futuro de soja, usa o primeiro semestre. Então, isso aí seria interessante, daí você analisa esse período de entrada de safra dentro do modelo que você tá trabalhando, né? Então, daí vai depender do que ele está te trazendo de resultado e o que se pode inferir em cima disso, né? Mas é importante essa questão sazonal, é extremamente importante você, principalmente produto de exportação, se trabalhar esses produtos, direcionar eles para a entrada da safra. Então, a quebra sazonal, ela deve ser direcionada para a safra, porque se você pega entre a safra, ele descola, né? Ele descola completamente. Se a gente vê o café, o prêmio, né, o prêmio do café no Porto de Paranaguá, por exemplo, nos meses de janeiro até junho e de julho até dezembro. A diferença, né, essa curva de prêmio, como ela é diferente, você tem um prêmio mais próximo de Chicago durante o primeiro semestre e muito distanciado no segundo semestre, por conta do quê? Da escassez de produto que você tem de soja no segundo semestre. Então, você tem uma quebra sazonal muito clara entre safra, isso aí prejudica a análise e vai prejudicar a operação, se você fizer. Tudo bem. O Rafael Pereira fez uma pergunta, Gil. Se o que desenha o preço é o custo, teoricamente não é certo travar o preço do café para uma safra muito à frente no tempo, travar para entregar em setembro de 2024, por exemplo. O que você acha? Aí exatamente, né? O que vai determinar a margem é custo, daí você vai ter preço, né? Então, a ideia aí, quando você está trabalhando para 24, é que você tem um controle de custo muito grande na tua mão e você vai ter que colocar um risco de custo. Quer dizer, o que é o risco de custo? Vai ter que projetar a inflação para a tua lavoura de café, né? Não é a inflação geral, não é o IPCA, é uma inflação para a tua lavoura de café, né? E daí trabalhar com a questão de você vai ter safra alta, safra baixa, né? Isso aí também você tem que trabalhar para os 4 anos, porque isso aí vai impactar no teu custo. Sim, você vai ter que ter um bom controle de custo para você fazer essa projeção de preço para 24. Quem tem feito fixação de preço para 24 tem feito com um preço muito, mas muito acima do custo normal, o que dá o quê? Dá uma margem de garantia maior. Ou seja, mesmo que o custo dobre, né, ou suba tanto, ainda assim vai ser rentável para ele a fixação. Geralmente é esse o raciocínio que o pessoal tem feito para esticar tanto a venda. E realmente tem acontecido venda de café para 24, porque o preço aí, que a gente vê agora, o preço de café para fixação para 22, 23, 24, está acima de R$ 1.000, e daí você trabalha dentro de uma realidade que, para 2024, essa safra ela vai voltar a crescer, você vai ter mais café, e daí o preço vai cair em reais, né? Agora, o que você tem que controlar é se nesses 2, 3 anos o teu custo vai subir quanto, né? Se o teu teste de estresse indicar que o teu custo vai subir abaixo do que vocês estão projetando de preço, beleza, você está numa zona ainda de rentabilidade. O que você não pode é que você faça essa análise do teu custo e entrar num risco muito grande, né? Então, aí você tem que analisar o teu perfil de custo de cada um, né? Entendo, Gil. O Elton Miranda, ele pergunta, no mercado de opções, realizando um put, não corro o risco de ser exercido antes do tempo? Não, no caso, se você vende, sim. Quando você compra, não.
né? Quando você compra uma put, que é o nosso caso aqui, o escopo dessa nossa reunião é de hedger, né? Então, quando você compra uma put, você compra um seguro. E você tem até uma data limite para esse seguro. Por exemplo, estou comprando uma put para soja para maio do ano que vem. Né? Então, estou olhando para maio do ano que vem, essa put vence dia 23 de abril, por exemplo, até dia 23 de abril eu posso exercer ela. Então, eu tenho até dia 23 de abril para exercer. Eu não vou ser exercido, eu vou exercer até dia 23 de abril. No dia 24 de abril, se eu não exercer até o dia 23, no dia 24 de abril, aquela put virou pó. Então, aquela opção virou pó, ela não vale mais nada. Isso se eu estou comprando. Agora, se eu estiver vendendo, sim. Se eu estiver vendendo, eu posso ser exercido a qualquer momento. Mas quando eu estou vendendo a opção, eu estou entrando não do lado de hedge, eu estou entrando do lado do especulador. É como o seguinte, veja, vamos pegar como um seguro de carro, né? Quando eu compro seguro de carro, eu estou comprando aqui um seguro. Se por acaso acontecer algum sinistro com o meu carro ou roubar o meu carro, eu exerço a seguradora até a data limite desse meu seguro. Legal. Essa seguradora, ela recebe o meu dinheiro, que é o prêmio antecipadamente, né? E ela fica com o risco, que ela carrega o risco de eu exercer a qualquer momento. Se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu exerço. É a mesma coisa com uma put. Para soja, para café, para açúcar, para milho. Eu comprei a put, eu posso exercer a hora que eu quiser. Entendeu? Então, eu não preciso esperar até a data limite, até o dia 23 de abril, para exercer aquela minha put de soja. A partir do momento que eu tiver a soja na mão, eu posso ter em janeiro essa soja na mão. Daí eu vou vender ela no físico, eu posso desmontar minha proteção, eu exerço minha put ali. Né? Então, aquele que me vendeu tem que estar preparado, porque eu posso exercer a hora que eu quiser. Daí o risco é de quem vendeu, de ser exercido a qualquer momento. Quem comprou, escolhe quando exercer e se vai exercer. Obrigado, Gil. O Sidney, ele está com uma dúvida aqui. Balcão seria OTC ou OTC é outro tipo de operação? É a mesma coisa, Sidney. OTC nada mais é do que o nome em inglês de balcão, over the counter. Basicamente é isso, é balcão. Né? É uma operação que... O que seriam essas operações de balcão? Quando você faz pregão, basicamente pregão é o seguinte, você tem uma ordem de venda, uma ordem de compra. Então, você joga uma ordem contra a outra e a bolsa que controla o fluxo financeiro. Então, é ordem contra ordem. Então, você tem um comprador e tem um vendedor. Então, se o mercado não ficar igual, não ficar fletão, ficar estável, um vai ganhar, outro vai perder. Então, a bolsa controla esse fluxo financeiro. Beleza. Então, é uma parte contra a outra. Esse é pregão. No balcão, basicamente, você entra no balcão e quem está do outro lado não é uma contraparte, é uma instituição financeira. Ela vai assumir o risco da operação. Se você ganhar na operação, ela vai pagar para você. E ela vai ter ali as proteções dela e vai cobrar uma taxa administrativa. E muitas vezes nessas operações você trabalha com crédito. Mas essas são as operações de balcão, que você faz diretamente com uma instituição financeira. Você vai diretamente com uma contraparte. É bilateral. É com uma instituição financeira e ela assume o risco do outro lado. Internacionalmente, é conhecido como OTC. A gente aqui, no Brasil, chama de balcão. É a mesma coisa. Legal, Gil. A gente tem uma pergunta aqui do Rafael, mas antes aí o Elton, ele agradece aí, diz que foi uma ótima explicação e que ele compreendeu aí o put. O Rafael Pereira, ele fala, Gil, gira em torno de quanto está o valor da opção de saca de café arábica para um produtor? Olha, depende muito. Vou dizer que não está muito barato, principalmente uma proteção aí contra baixo, porque você viu o que aconteceu com o mercado, né? O mercado enchiou, o mercado saiu de pegar Nova York, saiu de 156, chegou a 200 centavos. Então, quer dizer, a gente está no meio de um calor do mercado de clima que desde 94 a gente não via, né, um similar a esse. Então, por conta dessa volatilidade traz instabilidade, incerteza, isso aí traz um preço alto, né? Mas depois eu posso até levantar quanto que está mais ou menos, e daí o que vai depender, Rafael, para mim te dizer quanto que está essa cotação? Vai depender que vencimento você quer. Eu quero para setembro 22, eu quero para dezembro 21, eu quero para dezembro 22. Qual que é o strike? O strike é o preço de exercício. Eu quero Nova York a 200, eu quero Nova York a 210, eu quero Nova York a 190, eu quero uma call, eu quero uma put. Tudo isso vai definir qual que é o preço que você vai pagar por essa opção. Então, quer dizer, eu preciso de mais detalhes para te passar, e daí
e ainda tem que confirmar que o mercado está uma loucura, então muda toda hora, né? E principalmente essas posições mais longas, né? E você pode pegar para Nova York ou pode pegar para B3. Eu acho que até para o produtor aqui no Brasil, se você for produtor, no caso, ou até quem compra café aqui, eu olharia mais para B3 porque o tamanho do contrato é menor. São 100 sacas, é em dólares por saca, não é em dólares por bushel, é menor, e daí você está mais atrelado com a nossa realidade. Mas mesmo assim, eu preciso de todas as informações. Se é call, se é put, qual que é o strike, que é o preço de exercício, e para que vencimento você quer, se é para setembro, se é para dezembro, se é para 21, se é para 22, enfim, preciso de todas essas informações para a gente passar. Uma coisa que eu te digo é que, por conta dessa volatilidade, ele ficou um pouquinho mais caro, porque o mercado está mais instável, né? Mas, enfim, pode ser interessante aí principalmente para o produtor, olhando para 22, né? Olhando talvez até para 23, se consegue alguma coisa de balcão, aí vamos ver como é que está a liquidez, porque daí você perde um pouquinho de liquidez, mas talvez aí usar como seguro, né? Como seguro de margem, de preço, é interessante. Dá uma olhada, eu acho que é interessante sondar. Qualquer coisa, depois fala com o Thiago aí. Beleza, lembrando que o Thiago vai entrar em contato aí com todos vocês aí para estar falando aí sobre a liberação da demonstração aí, sobre a consultoria. O Carlos aqui, ele tem duas perguntas aqui. Ele gostaria que se pudesse explanar aí a diferença entre o pré-ganho e o balcão. Acho que o senhor falou aí na pergunta passada, né? Ele não entendia muito bem sobre a questão de linha de crédito do balcão. E aí ele colocou aqui uma suposição no caso do mercado de opções, quando expõe que o negociante pode realizar a sua posição. No caso, para receber pela diferença de preço, né? Uma dúvida que ele tem é a seguinte: supondo que foi comprando um put para março de 22 a 14 dólares alguns dias atrás, e suponhamos que hoje, para o mesmo vencimento, está a 13 dólares. É possível realizar a venda hoje, mesmo sendo o vencimento para março de 2022? Sim, a resposta é sim. Se você fez pregão balcão, você pode exercer tua put a hora que você quiser. E, digamos, no jargão do mercado, essa put está dentro do dinheiro. Você consegue exercer ela e puxar dinheiro para você. Então, você tem uma put a 14, o mercado está a 13, você exerce essa tua put e ganha $1 por bushel. Pode exercer a hora que você quiser. Quando a gente fala de hedger, o hedger só vai exercer a opção dele quando ele estiver vendendo o físico. Agora, um especulador, ele pode exercer a hora que ele quiser, né? E isso não quer dizer que um produtor pode começar pensando a operação como hedger no meio do caminho e virar especulador. Pode acontecer isso, e acontece bastante, com uma frequência até acima do que deveria, mas acontece. Mas você pode exercer a hora que você quiser. Então, se você tem uma put a 14 e o mercado está 13, você pode exercer e ganhar $1 por bushel, tranquilo. Essa put está dentro do dinheiro e você realiza lucro exercendo ela. Pode sim. Ficou mais alguma pergunta, Rodrigo? Acho que tem mais uma coisa que ficou no ar ali da pergunta dele que eu me esqueci. Então, ele perguntou da diferença de balcão, né, de crédito do pregão para o balcão, e depois ele fez essa comparação aí do Putin, que se ele comprasse em março de 22 a 14 dólares, e suponhamos que o vencimento está para hoje a 13 dólares, ele podia vender hoje, sendo que o que ele comprou seria para março de 22. Foi essas duas perguntas. Exatamente, como eu falei, ele pode realizar a hora que ele quiser, né? Então, ele pode comprar de manhã uma put, e se por acaso ele perceber que ganhou dinheiro com aquela put, ele pode vender à tarde, fazer o chamado day trade com opções com put, pode fazer sim. Em relação à chamada de margem, né? A diferença de pregão e balcão, chamada de margem e linha de crédito. Qual que é basicamente a diferença entre pregão e balcão? Pregão, você faz via corretora, você tem uma corretora, e essa corretora ela é vinculada a uma bolsa, e digamos, se está fazendo B3, é a B3, está fazendo contra Chicago, é Chicago, está fazendo contra a AIS, é a AIS. A bolsa exige que todo final do dia existe o que chamam de clearing house, que são as câmeras de compensação. Basicamente, como funciona o Banco Central. Então, digamos, se vamos trazer aquele exemplo anterior, se está a 14 dólares, você entrou ali a 14 dólares o bushel lá em Chicago, né? E o mercado, você está vendido em Chicago a 14 dólares o bushel. Se o mercado caiu a 13,50, você está ganhando 50 centavos. Então, na tua conta corrente da corretora e vinculada à bolsa, você vai ter um crédito de 50 centavos de dólar o bushel. Então, você vai ter ali mais 50 centavos vezes 5 mil bushels, que é o número do contrato, vezes o número de contrato que você está operando. Legal. Então, você tem crédito. Mas, para você ter crédito,
você entrou vendido a 14, alguém entrou comprado, porque tem que entrar um comprador e um vendedor para abrir uma posição na bolsa. Então, alguém está perdendo. Esse cara que está perdendo, ele tem que pagar. Então, ele vai ter que pagar os 50 centavos. A conta dele está zerada. O que ele tem que fazer? Depositar dinheiro. Essa é a chamada de margem. Então, quer dizer, na bolsa funciona dessa forma. Então, é crédito e débito. Se você está debitado e tua conta está zerada, você tem que o quê? Depositar dinheiro. Então, você precisa de fluxo de caixa. Assim você opera balcão. Assim você opera pregão, diretamente com bolsa, e daí você vai, a tua corretora que vai ajustando a tua conta corrente, você tem uma margem de garantia inicial que ela usa como uma segurança, se por acaso você não depositar, ela usa aquela tua margem ali para cobrir as suas despesas, enfim. É assim que funciona. Então, isso via pregão. Quando você vai para balcão, você vai numa instituição financeira. E nessa instituição financeira, você chega e pode abrir uma linha de crédito. Eu quero fazer uma linha de crédito para me operar futuros de soja, futuros de café, futuros de milho, na B3, em Chicago, na ICE. Daí, beleza, eu te abri aqui uma linha de crédito. Se você estiver dentro daquele limite de linha de crédito, você não precisa se preocupar com o quê? Com fluxo de caixa. Então, geralmente, empresas procuram mais a linha de crédito, porque o fluxo de caixa é uma coisa cara, é uma coisa que incomoda e que você precisa para outras coisas. Então, você trabalha essas operações de proteção, você procura o quê? Trabalhar com linha de crédito para não se preocupar com o fluxo de caixa. Então, essas operações são feitas via balcão e é diretamente com uma instituição financeira que te abre essa linha. Então, essas operações balcão. Daí a diferença básica entre pregão, que você precisa de fluxo de caixa, então você fica ali, se o mercado está andando contra você, você tem que ficar margeando, ou você opera via balcão e você abre uma linha de crédito. Enquanto você não utilizar essa tua linha de crédito, você não precisa se preocupar com margem e nem depositar dinheiro lá. Agora, se você extrapolar teu limite de crédito, daí sim, a própria instituição financeira vai pedir para você fazer esse ajuste. Então, essa é basicamente a diferença entre usar ou não usar a linha de crédito. Fluxo de caixa, a linha de crédito se usa com balcão. Se você não tem problema com fluxo de caixa, você pode trabalhar diretamente com um pregão, e daí você vai margeando, vai utilizando o seu dinheiro para margear, se precisar. Obrigado, Gil. Carlos, só nos dá um ok aí, se ficou bem esclarecido aí. O Gabriel, Gil, ele pergunta aí, operação de barter, mercado a termo, é um hedge muito utilizado no mercado do café? Sim, sim. O mercado a termo, basicamente, o que é? Todas essas operações que a gente faz com trade, hoje, já foi citado anteriormente, olha, vender café para 2024 é uma boa, o custo não é importante, daí a gente fez aquele trabalho em relação à margem, custo. O que a gente estava falando? De venda de café para 2024, junto com uma trade. Você está fixando o preço em reais com uma trade para 2024. Então, é muito comum no café, na soja, no milho, açúcar, algodão também é bastante comum. Então, você já fixa preço para as tuas safras futuras. Essa é a negociação a termo. E daí você pode fixar preço em dólares ou pode fixar preço em reais junto à trade. Né? E daí, quer dizer, você pergunta, mas como que a trade faz? Ela vai comprar, lembra aquele gráfico que eu mostrei dos preços que tem ali? No café, por exemplo, você tem Nova York, você tem o diferencial e você tem o dólar futuro. Você junta aqueles três, aquelas três variáveis ali, você tem um preço de porto de referência. Você desconta a margem da trade, você tem um preço que ela está pagando para você. Né? E daí a referência basicamente são aquelas três variáveis. Né? E daí você pode ser para 22, como pode ser para 23, como pode ser para 24. Né? Basicamente é assim. Então, tem muita operação a termo de café, tem muita operação a termo de soja. Quer dizer, basicamente aí, hoje, soja você está vendendo, o produtor já vendeu quase toda a safra dele, está vendendo 22. Café também já está vendendo muita coisa para 22. Né? Agora menos, porque o pessoal não sabe o que vai colher, porque por conta aí da geada, né, e do risco de você não ter café para entregar lá na frente, então ele tirou um pouquinho o pé, mas sai bastante coisa a termo, sim. Legal, Gil. O Diego, ele colocou aqui uma suposição, né? No caso de ele fazer um contrato futuro de soja, ele colocou 21, mas eu acho que é para 22, de maio de 21, com o trazer o preço de 150 saco, qual operação posso fazer para me defender de que ela suba? Perdão, só deixa eu entender. Ele fez uma venda, né? No caso de ele fazer um contrato futuro de soja para maio de 2021, com um trazer ao preço de 150 saco. Qual operação posso fazer para que me defender dela subir? Ou para se defender da alta ou aproveitar a alta?
para defender que ela suba, né, da alta de preço. É porque é o seguinte, quando você está você tá vendendo essa posição de soja, isso não ficou bem claro qual que é a posição dele. Se ele já fez a venda de soja a 150, por exemplo, né? E daí ele quer, se ele já fez, vou citar os dois exemplos para ficar mais claro. Se ele for um produtor e já fixou a 150 para frente, daí é o seguinte, ele já fez a venda dele a 150. Daí, se o mercado subir, ele vai deixar de participar da alta. Uma das alternativas é comprar uma call, comprar uma opção para você aproveitar essa alta. Essa seria uma alternativa nesse cenário. Agora, se você é um vendedor de soja, né? Se é um comprador de soja e comprou soja e pagou 150, né, e agora você quer aproveitar uma queda no preço, você vai fazer o inverso. Ao invés de comprar uma call, você vai comprar uma put. Essas são alternativas que você tem depois de fazer uma posição física ou travar um preço em bolsa, você ainda aproveitar com uma outra operação, uma eventual alta ou uma eventual baixa do mercado. Não sei se era bem isso que ele estava querendo. Bem, Gil. Diego, nos responda aí se o Gil conseguiu suprir aí as suas dúvidas, se não, escreve aí de novo para a gente, que o Gil tá craque hoje aqui. O Carlos, ele responde, né, seguindo a outra pergunta dele, para nós do Brasil, quais seriam essas instituições que negociam balcão, né? No caso de negócios diretamente nas bolsas americanas, quais seriam essas instituições? Olha, tem basicamente as instituições financeiras como um todo aí oferecem operações de balcão aí, né? Daí depois, aí depende de você, qual o relacionamento com ela. Vão desde bancos até corretoras, tem instituições aqui, tem instituições de fora. Então, quer dizer, tem um leque bem interessante aí de instituições que estão oferecendo operações de balcão, né? Algumas, quando você está querendo trabalhar no crédito, né? Algumas exigem faturamento. Então, muitas exigem faturamento mais alto, outras trabalham no meio termo, num mix entre balcão e pregão, que às vezes você pode ser interessante. Então, quer dizer, basicamente, quando eu falo grande maioria oferece, mas a maioria oferece com algum perfil de faturamento e de garantia, né? Então, eles procuram faturamentos mais altos e maiores garantias. Mas, enfim, eventualmente você pode encaixar alguém com faturamento menor ou com fluxo menor dentro aí desses operações híbridas que misturam um pouquinho de balcão com um pouquinho de pregão. Enfim, existem outras alternativas, mas tem bastante gente oferecendo, sim. Daí tem que ver se encaixa dentro do teu perfil, do teu perfil de garantia e o teu perfil de operação. Eu acho que até o Thiago depois pode até auxiliar melhor aí o Carlos. Sim, aí. sim. É porque daí, viu, Rodrigo? Depende caso a caso, porque, digamos assim, olha, eu vou fazer esse tipo de operação, eu sou um produtor, eu sou uma indústria, eu tenho isso aqui de garantia, eu produzo tanto, eu quero fazer proteção para tanto de sacas, enfim. Depende muito, porque tem algumas instituições financeiras que trabalham com perfil, outras que trabalham com outras que trabalham com certo de perfil, e para outro perfil elas têm um produto diferente. Então, quer dizer, depende aí, caso a caso. A gente tem que estudar para ver do balcão. Mas que existem essas operações, e principalmente quando você tem empresas e você tem um faturamento mais alto, é tranquilo de a gente encaixar em várias instituições financeiras. Tudo bem, Gil. O Ramon aqui ele pergunta, né? Poderia dar um exemplo prático como uma negociação de soja onde ele travaria no mercado físico e protegeria na bolsa? Bom, eu acho que protegeria, no caso, participar porque ele travar no mercado físico, basicamente é o seguinte: como é que você trava no mercado físico? Eu sou produtor de soja hoje, lembra aquele exemplo que eu dei ali, lá em Rio Verde, está oferecendo R$ 157 a saca para você entregar em março de 2022. Mas você chega o seguinte: como é que eu me protejo da baixa para março de 2022? Eu vendo soja 157 para março de 2022. Então, eu estou protegido da baixa, em reais. Se eu quiser, eu posso fazer em dólar, né? Também, se você chegar para 3, ele vai aceitar. Em reais, o dólar vai aceitar. E daí o quê? Eu estou protegido da baixa. Então, eu estou R$ 157. Estou protegido da baixa em Chicago e estou protegido da baixa do dólar, das duas variáveis que interferem no preço da soja. Então, eu estou protegido ali. Legal. A partir do momento que eu estou protegido da baixa, então, quer dizer, o mercado pode vir a 150, 130, 140, 100 reais. Para mim, não importa mais, porque eu estou protegido. O que me incomoda agora é dessa soja subir.
Daí sim, existem alguns mecanismos que te ajudam o quê? A você participar da alta. Daí isso que vai estar te incomodando. Como é que eu posso participar da alta? Daí eu escolho. Qual que você acha que vai subir? Qual que você encara que tem maior potencial de alta? Chicago, eu creio que pode subir. Então, eu quero participar de uma alta de Chicago, porque eu estou com medo que essa safra americana aí quebre. E se quebrar, o mercado sobe. Sobe mesmo. Se quebrar, a safra americana vai subir. Eu quero participar dessa alta com a quebra da safra americana. Beleza. Você tem instrumentos via opções, você monta estrutura com opções, com call spread, enfim, tem um monte de estruturas com opções que você pode montar para participar integralmente ou parcialmente dessa alta. Mas daí você monta estruturas com opções usando call. Obrigado, Gil. Vamos ver aqui mais uma pergunta. O Diego ele falou que essa questão do Rio Verde era dúvida dele, mas ele ficou muito bem esclarecido. E o Carlos pergunta qual que é o código do contrato da soja na B3. SJC, se não me engano. SJC. Acho que o cross-listing é esse. É o SJC. Deixa eu só, eu já vejo isso aqui. Deixa eu ver aqui, eu entro aqui, tá aí, eu entro aqui, soja, o SJC, se não me engano, soja, tá aqui, mas é SJC. Agora, eu acho que esse é o cross-listing, sim. Porque o que você tem 2 contratos de soja em Chicago. Geralmente eu tenho anotado e não está aqui fácil, eu não vou ficar procurando aqui nesse tempo, mas é aquela coisa da memória, né? Eu procuro guardar e não está aqui comigo. Eu sei que tem um contrato que é o SJC. Eu acho que é esse SJC que é o cross-listing, que é o que tem liquidez. O cross-listing é um mini de soja, que basicamente esse contrato é o seguinte: você tem um contrato cheio de Chicago, que são de 5 mil bushels, 136 toneladas ou 2.267 sacas. Esse é o tamanho do contrato de Chicago normal. O que se negocia aqui na B3 é um mini contrato desse, é um contrato de 450 sacas. Então, você vê que ele é bem menor que o contrato de Chicago. Só que ele é cotado em dólares por saca. Basicamente, você pega a cotação de dólares por bushel e converte em dólares por saca. Basicamente isso. Você mexeu lá, mexeu aqui, ele fica correlacionado. Só que ele é um tamanho menor. Né? Então, é mais fácil você mexer com 450 sacas. Margem de garantia, ajuste, o fluxo de caixa também é menor, né? Você consegue trabalhar esse contrato de uma forma melhor. Eu geralmente sugiro, para quem está começando na Bolsa, está começando a mexer com esses mercados, começa com B3, tanto para soja, para milho, para café, né? Começa com B3, que os contratos são menores, você tem aí você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila o fluxo de caixa, que é uma coisa bem bem importante nesse cenário. Mas tem SJC, o contrato. Tá? Se eu estiver errado, depois eu mando aí, ou você tem um contato, ou manda ali, eu te respondo, deixa teu e-mail, teu contato ali. Isso mesmo, Gil, o nosso parceiro aqui, Elcio, aqui, disse que está correto aí. É o SJC? SJC, isso mesmo. Então tá, beleza. É que eu procurei aqui, não achei na plataforma nossa, não estava ali, e nas minhas anotações está no meio dos arquivos aqui, até eu abrir, enfim, ia demorar um pouquinho, eu não vou fazer isso com o pessoal, né? Ficar esperando todo esse tempo até eu achar uma anotação. Mas a memória não falhou, ainda bem. Sem problemas. Respondemos aqui a maioria das perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Esse é o momento. O Elton aqui, Júlio, pergunta: na B3 não tem pouca baixa liquidez para estar trabalhando com essas operações de opções? Exatamente. Você não tem pregão na B3. Então, você não tem liquidez de pregão na B3. Então, você vai trabalhar via balcão. Né?
Via balcão, basicamente, você vai procurar a instituição financeira, que pode ser uma corretora, um banco, ela pode ser daqui, um banco, uma corretora, e ela vai o quê? Vai cotar. Você não vai ter aquela fluidez do pregão, de você, que nem você, quando você olha para Chicago e olha para a ICE, você coloca o strike da tua opção, você já vê ali se ele está tendo movimentação ou não, qual foi o último negócio, então você vê isso numa telinha, né? No balcão você não vê, você tem que chegar a dar ordem para a tua corretora ou para a instituição financeira e você espera um tempo e ele te responde, te passa a cotação. Mas você está tendo boa liquidez para contratos, principalmente grãos, você está tendo uma boa cotação. Para café também, um pouquinho menos para os contratos um pouco mais distantes, mas você consegue fazer também. Então, mas só que só via balcão. Pregão não, realmente você não tem a liquidez. Basicamente pelo seguinte, você já tem menos liquidez nos contratos futuros do que se comparar com as bolsas americanas. Num contrato futuro normal. Quando você pega o contrato de opção, para cada contrato futuro daquele, você quebra em um monte de strikes para as opções. Então, se dilui a liquidez. Né? Então, é natural que você tenha menos liquidez. Se você tem pouca liquidez na B3, você vai ter menos ainda nas opções da B3, se você comparar com as bolsas americanas. Então, a alternativa que eu falo para vocês, quer trabalhar com opções na B3, via balcão. E a mesma instituição financeira e a mesma corretora que te oferece pregão, ela pode estar oferecendo balcão também. Bem, Gil, o Diego aqui, ele colocou aqui o exemplo, né? Quais seriam as vantagens ou desvantagens de fazer o contrato futuro com a trade, né? Para se defender da baixa e fazer um call para acompanhar a suba, comparada a uma operação de opções somente na bolsa. É que, basicamente, se fizer uma operação na bolsa, por exemplo, se fizer uma operação na bolsa, você vai ter que fazer 2 operações e ainda fica com risco de base. Lembra que você pega a soja, você tem três variáveis que formam o preço da soja, que é Chicago, dólar e o prêmio. Então, o prêmio é físico, eu tenho que fazer uma negociação física, eu tenho que negociar com uma trade para me fixar prêmio. Então, eu não consigo me proteger do prêmio. Então, eu tenho o risco do prêmio. Ele é menor, tudo bem, mas essa parte fica desprotegida. E daí o seguinte, se eu for fazer separadamente, eu vou ter que fazer o seguinte, digamos, quero me proteger da baixa, uma put para a soja em Chicago, uma put para o dólar também, para me proteger da queda do dólar. Eu vou ter que comprar 2 puts, então eu vou ter que comprar 2 seguros contra a baixa. Né? A vantagem de eu chegar para a trade e fazer diretamente um físico é que eu estou me protegendo do dólar, estou me protegendo de Chicago e estou me protegendo numa queda do prêmio, os 3 ao mesmo tempo, fixando em reais. E daí eu posso escolher ou dólar ou Chicago, para mim o quê? Especular com a alta. Se eu acho que o dólar subir, não, tem mais risco de cair. Então, eu já estou protegido da queda, beleza? Não olho o dólar. Mas Chicago pode subir. Vai que quebra essa americana, entenderam? Daí, essa alternativa ela fica mais viável dentro desse cenário que eu trouxe. Entendeu? Bem, Gil, estamos aqui chegando ao fim, vamos com a última pergunta aqui do Rafael. Uma pergunta difícil, né? O café vai subir mais, Gil? Ô, Rafael, eu queria... Olha, seguinte, Rafael, a gente está com uma massa de ar polar chegando, né? Então, o definidor do mercado agora é essa massa de ar polar, né? A gente está pulsando o mercado de clima no mercado agora, né? Essa massa de ar polar está avançando, já chegou no sul do país, aí quinta, sexta-feira chega em áreas de café, tem risco de geada, a gente não sabe se vai ter o estrago, se o estrago é grande, a intensidade, e isso aí vai determinar o preço do café. Então, a gente está em pleno mercado de clima com o inverno no Brasil. Depois desse mercado de clima no inverno no Brasil, depois a gente tem ainda também um mercado de clima com as floradas aqui no Brasil também, que vai precisar de chuva na primavera. Então, tem um monte de variáveis aí. Né? Dentro dessa lógica, Rafael, a minha sugestão para você, vai gerindo a oportunidade, vai vendo aí, se por acaso, o que você tem de café, qual que é o risco teu de produção em relação a essa massa de ar polar e vai tentando gerir essas oportunidades. Se por acaso, um cenário é o seguinte, se por acaso a gente passar essa massa de ar polar e você não tiver nenhum prejuízo para as lavouras de café, né, além do que você já teve anteriormente, o que vai acontecer? É natural que se desmonte essa proteção. Então, o mercado ele deve recuar um pouquinho. Lá em Nova York, isso deve refletir no curto prazo nos preços aqui no mercado interno. No médio e longo prazo, vai depender do quê? Vai depender
uma avaliação melhor em relação ao que a geada causou de estragos, a última geada do dia 20 de julho, e como é que vai ser as floradas, a chuva e as floradas a partir de setembro. Isso aí daí você vai desenhando no médio e longo prazo. Mas no curto prazo, ele vai estar muito pulsando em relação a esse mercado de clima aí, com essa massa de ar polar que está chegando. Se trazer estrago, você sobe mais, se não trouxer, você abre espaço para realização. Esse é o cenário que a gente tem do café. Mas, digamos, se é produtor, ele está num cenário interessante de preço, desde que você não esteja onde? No radar do frio que está chegando por aí. Se estiver numa região onde esse frio não vai chegar, você fica um pouco mais tranquilo para pensar na tua estratégia. Obrigado, Gil. Vamos lá, a última da última. Qual é o próximo curso? E para quem deseja começar e fazer RED, qual é os vossos cursos que você indica, Gil? Olha, a gente tem um segmento de cursos para operações, basicamente. A gente tem os cursos de mercado, de cada mercado. Então, se quer conhecer o mercado de algodão, quer conhecer o mercado de café, quer conhecer o mercado de milho, quer conhecer o mercado de soja, quer conhecer o mercado de açúcar, a gente tem cursos específicos, que são os cursos de análise fundamental e de operações para cada um dos produtos. O mercado de café também a gente tem. E depois a gente tem um outro segmento, são o segmento que é o chamado segmento de trade, né? Que esses cursos são voltados para operações com derivativos, isso que a gente está comentando aqui, soluções de hedge. Daí a gente tem um trade que é o de derivativos, né? Ele é focado em soja e milho, mas você engloba outros produtos, porque a lógica e a dinâmica é a mesma, e daí são operações que envolvem desde negociação a termo, né? Como é que se desenha, como é que você pode utilizar a negociação a termo dentro da tua realidade física, passando aí por mercados futuros, balcão e pregão, e mercado de opções, né? Então, esse é um curso de trading para derivativos. Esse a gente tem no mês que vem a gente tem um desse curso, que é um curso que abrange todos esses segmentos, é focado em operações, não é um curso de análise de fundamentos, é um curso focado em operações. Como é que eu faço uma operação dessa e tal? Como é que eu consigo amarrar físico com futuro, com opções, né? Então, daí a gente espalha e trabalha focado em operações. E tem também um curso de opções. A gente tem agora a data, quinta e sexta, vai ter esse curso de opções. Ele é focado única e exclusivamente em opções. Daí a gente vê desde as opções, as chamadas as opções vanilas, né, que são uma call seca, uma put seca, ou as estruturas, opções call spread, put spread, a gente vê também como é que funciona uma fence, todas essas estruturas vanilla, até chegar às opções não padronizadas, né? E daí é essas que você não consegue fazer via pregão, que você só consegue fazer via balcão ou ATC. Então, a gente vê todas as estruturas de opções e também operações com opções. O foco é você pegar as opções, como é que eu consigo pegar essas estruturas de opções e trazer para o meu negócio? E o escopo dos dois, né, de derivativos é o quê? Hedger, operação para proteger margem, para garantir rentabilidade, usando no primeiro curso de trade os mercados derivativos e depois, se quiser se aprofundar um pouco mais, usando só opções. É um curso daí só usando operações com opções, daí vai desde o vanilla até essas opções não padronizadas. Esse de opções a gente vai ter um curso agora quinta e sexta-feira. E o outro a gente tem no mês que vem. Daí as datas desse de quinta e sexta eu sei porque é agora, né? O de agosto não estou lembrado, mas tem no nosso site a data desses cursos aí. Obrigado aí, Gil. Lembrando aí que lá no site de Safras e Mercado, na parte educacional, a gente tem aí o cronograma de todos os cursos aí, inclusive do Gil e dos demais especialistas aí de Safras e Mercado. Agora a gente vai encaminhando aí para o final. A gente vai ver agora a seguir aí um vídeo da inovadora plataforma Safras aí, com todas as dinâmicas aí, o que ela oferece. E aí no final a gente vai deixar um QR Code, você pode estar solicitando aí a sua demonstração e a consultoria aí do Gil junto com o Thiago Diniz, tá bom? Muito obrigado aí a todos.
produtores rurais, indústrias, cooperativas, corretoras, tradings, bancos e milhares de profissionais do agronegócio dependem de conteúdos estratégicos para terem negócios rentáveis. Acessar informações exclusivas elaboradas por equipes especializadas no segmento agropecuário é um diferencial para aumentar a performance de seus investimentos e negócios. Safras e Mercado desenvolveu o primeiro Big Data agropecuário em tempo real do Brasil. A plataforma Safras é a solução inovadora que vai ajudar o seu negócio a crescer. Um ótimo custo para um serviço estratégico muito fácil de usar. Monitore preços físicos, paridades, fretes e prêmios em todo o Brasil. Preços futuros nas bolsas internacionais de cada commodity, câmbio, indicadores econômicos, tendências, cenários e um conjunto incomparável de estatísticas agropecuárias exclusivas de Safras e Mercado. São cotações, notícias, gráficos, vídeos, podcasts, mapas e tabelas que vão facilitar o seu acompanhamento e compreensão dos mercados. É a ferramenta ideal para montar estratégias completas de comercialização e proteção via hedge com futuros, opções, contratos OTC e NDF para moedas. Conte com acesso direto aos especialistas em cada commodity para os desafios que você precisa superar no dia a dia. Conheça o Big Data inovador da plataforma Safras e comprove como fazer melhores negócios através de informações exclusivas, rápidas e confiáveis. Acesse www.safras.com.br e comprove.